Presidente, colegas vereadores, comunidade, poderia ficar numa posição confortável, presidente, ouvindo esses debates e sem me pronunciar. Não tenho procuração, não sou líder do governo, não tenho procuração para defender ninguém. Tenho o dever de defender a minha ideia, o que eu penso sobre esse assunto, que é o mesmo, é o transporte universitário. E aqui eu quero cumprimentar o vereador Ari também, que batalhou muito sobre esse assunto em outras ocasiões. Eu lembro, presidente, no primeiro ano de legislatura, eu tinha uma visão completamente antagônica do vereador Rafael. Uma das pessoas com mais respeito na política, o vereador Rafael Dalcin, mas nós tínhamos, e eu continuo entendendo absolutamente o contrário do que ele entende. O vereador defende que não se tem que ter contrapartida alguma, que a contrapartida do estudante é estudar. Eu acho absolutamente o contrário. Porque se fosse assim, e eu usei o transporte, presidente, eu me formo, vou abrir meu escritório, vou trabalhar bem para ganhar meu dinheiro. O que eu retribuí para a sociedade? O que eu fiz para a comunidade nesse período, 4, 5 ou 6 anos, que eu usei o recurso de toda a comunidade para me deslocar para a minha faculdade, para me formar, me capacitar, para ganhar meu dinheiro, para mim me tornar um profissional respeitado, valorizado. O que eu vou fazer para a comunidade? Então eu discordo absolutamente. Tem que haver uma contrapartida. E a forma ideal, eu já falei em outras oportunidades, eu considero a contrapartida, devia ser os estudantes em cada sua área fazer uma atuação no município. O estudante de educação física, um sábado por mês, vai lá e dá instruções para crianças num bairro, ou para os idosos, o profissional de direito vai dar alguma assistência, e assim por diante. Eu acho que essa seria a contrapartida ideal. Mas desde aquela época, ficou claro que não havia interesse por parte do estudante, por questão de tempo. O dia a dia corrido não era possível, mas eu acho que essa seria a contrapartida ideal. Quando o Executivo pensou em readequar o transporte, e se fazia necessário, presidente, eu trouxe aqui, o Everson bem falou, não era admissível que quem fosse para Garibaldi uma vez por semana pagasse os menos 40, 50 reais, e quem vai 5, 6 vezes para a universidade muito mais longe. Não é lógico. Não se fazia diferença nenhuma, não se fazia diferença por renda familiar, por curso, por utilização do transporte, nenhuma. Então isso não estava de acordo. Por isso que foi pensado nessa revisão desse sistema. E o objetivo principal, pelo que eu entendi, esse dinheiro não é para a prefeitura economizar para fazer obras, para dizer que fez 1 quilômetro de asfalto. É para reverter justamente para a sociedade. Vai reverter numa ambulância para os bombeiros? Iria, pelo menos, que agora já vejo que não sei se é isso. Iria viaturas para a polícia, armamento, enfim, educação básica, creche para nossas crianças. É mais importante ter uma creche para os pais que trabalham de noite, ou uma vaga gratuita para quem vai para a universidade? Nós temos que pensar, tem que pensar com o espírito de sociedade. Eu acredito, presidente, que possa ser revisto esses 15%, porque tem que haver alguma coisa errada nessa forma que foi calculada. Não pode estar certo a forma que está. Um cálculo simples, Everson, 15% sobre os 3 milhões e 400 empenhados, que vão ser empenhados, seriam 510 mil reais no ano. Divide-se por em torno de 1.700 alunos, daria 280 reais cada aluno, de contrapartida de 15%. Por ano, 144 por semestre. Fosse da mesma forma que o semestre passado, que todo mundo pagasse iguais. Aí vem relatos de que é 900, 500, 600. Eu tenho uma filha que utiliza o transporte, pagou 40 ou 80 o semestre passado, foi para 230 reais, um aumento de mais de 200%. Tem que ter alguma lógica, presidente, porque os índices não estão corretos. Não estão corretos. O vereador Denir falou de 1,60 para a UX em Caxias, foi para 4,50. Eu queria explicar para a Carve, Bento, que eu utilizava, de 1,94, que é a estimativa,
foi cobrado R$ 7,00. O que justifica quase 400% de aumento? É isso que nós temos que entender, e não estou aqui jogando a culpa para o executivo, para o presidente da associação. Muito pelo contrário, os presidentes fazem um trabalho importante, porque são raros os que querem se envolver nisso. Mas tem que ter algum equívoco. Ou foi um mau planejamento, ou uma prevenção, como o Denir falou, mas tem que ter algo equivocado nessa conta. Não pode estar certo isso. O objetivo também dessa transferência um pouco maior da responsabilidade para as associações, eu vejo que é a possibilidade de se otimizar os recursos do transporte universitário. E o vereador Ari está aqui, quantas e quantas vezes viu, foi lá e conferiu, que o ônibus, que era para 45 lugares, saiu com 12, 15 alunos. Simplesmente os alunos se matriculavam, não apareciam, não comunicavam, nada. A empresa botava o ônibus, cobrava e pronto. Um aluno, um cálculo básico, um aluno que vai para uma faculdade em São Leopoldo, Novo Hamburgo, custa quase R$6.000 o transporte de um aluno. Porque tem horários vespertinos, outros horários que são 3 ou 4 alunos que vão com uma van. Como o presidente falou, isso não poderia ser pensado em se contratar um carro? Essa autonomia que as associações teriam, presidente, é que eu acho que ia se adequar. Acredito que não podemos se apavorar com esse baque inicial. Tem que procurar, obviamente, fazer o que o executivo está fazendo, conversando, ouvindo as pessoas, ouvindo as opiniões, e tem que se chegar num apontamento para dizer o que efetivamente ocorreu. Não se pode tolerar essas discrepâncias nos valores que estão nas tabelas. Ou o executivo errou, ou associações botaram um valor muito superior. Então, presidente, eu acho que a contrapartida é necessária, tem que ser cobrado, tem que fazer um sistema justo, fazer a diferenciação para quem vai mais vezes e quem vai menos, para quem vai nos cursos mais longe ou mais perto, porque é um recurso que o Poder Executivo dispensa para a comunidade, mas que podiam estar sendo usados em outras várias áreas. Acredito que esse fundo da educação e segurança terá uma eficácia muito grande. Poderíamos melhorar sobremaneira a nossa educação básica. Ela é boa, é reconhecida, mas tem campo para melhorar, vereador Enio. Então nós não podemos pensar simplesmente em abolir. Porque não? Eu falo isso porque nós temos uma escolinha de futsal lá no Triângulo, e nós não queríamos cobrar mensalidade, e o professor de experiência de longa data em escolinhas de futebol, de futsal, dizia, não se dá gratuito porque senão se valoriza. Se cobra um valor mínimo, mas para eles entenderem que tem que ter responsabilidade. Então, acredito que possa ser revisto todo esse sistema da contrapartida, mas não podemos abrir mão desse recurso. Não compreendo da mesma forma e jamais vou entender que a contrapartida do estudante é só estudar. Não pode ser assim. Tem que ter um envolvimento com o município. Esse é o meu entendimento. Falando no requerimento também, que eu vi na pauta do vereador Matheus chamando o secretário de Educação, e esses valores foram muito bem explicitados na reunião, no lançamento do Fundo da Educação, na última quinta, se eu não me engano. O secretário explanou e pormenorizou esses detalhes. Então, para quem não pôde estar lá, seria interessante que ele viesse. Mas eu queria muito mais, presidente, ouvir os presidentes das associações, para ver qual é a argumentação, o que foi planejado, o que eles pensaram de quando passaram a projeção de R$ 1,94 para R$ 7,00. Daqui a pouco tem uma explicação lógica, mas eu não consigo entender esse raciocínio.
Porque se fosse só isso, tem outras associações, eu boto aqui uma de São Rafael, que vai para Garibaldi e Bento, de 4,15 foi para 5. Aumentou 85 centavos. Que me parece meio lógico, por outras despesas, enfim. Agora, de R$ 1,90 para R$ 7,00, qual é a razão desse aumento? Então, eu sugiro aqui que a gente possa, quem sabe, em outra oportunidade, que a gente tome conhecimento, fique a par dos presidentes, para saber também das angústias deles, o que eles pensam, quais as dificuldades que vêm enfrentando. Acredito que seria interessante para nós, vereadores, termos um entendimento melhor e para a comunidade também que deseja entender um pouco mais dessa sistemática. Vou dar os apartes, depois eu concluo. Vereador Denir, eu vi que foi primeiro. Obrigado, vereador Luciano. Só para esclarecer também, eu já falei, mas para reforçar a contrapartida, eu acredito que aí a gente faça a justiça social. Porque o dinheiro de todo contribuinte que a gente usa para também pagar o transporte escolar. Eu não estou contra em pagar o transporte escolar. Se eu tenho um filho que vai usar 5 dias por semana, e não acho justo ele pagar, ou melhor, o que usa uma vez por semana e pagar tanto quanto o meu que usa 5. Eu tenho que pagar mais, ele tem que pagar, meu filho tem que pagar mais, com certeza. Está usufruindo mais, está indo mais vezes. Tem gente que tem condições de fazer uma cadeira por semestre, vai usar uma vez por semana o transporte e vai pagar igual ao que faz 6 cadeiras, que faz 5, 6, vai no sábado também. Não concordo com isso. Tem que ter justiça social. A contrapartida tem que ser igual para todos no valor por dia, mas multiplicado pelos dias de uso, aí que vai pagar mais. E também, vereador Luciano, eu queria sugerir ao vereador Matheus, e também ao senhor que fez um requerimento verbal aqui para que venham os presidentes, que a gente esperasse um pouquinho. Porque não adianta agora a gente se precipitar, querer trazer todo mundo para cá, se eles nem sabem como é que está a situação. Eles não têm nem o controle de como está a situação. Volto a dizer, acredito que faltou gestão da parte da associação. Talvez estavam despreparados para isso, o sistema do ano passado era diferente. Buscar explicação com quem, de repente, poderia auxiliar, né, vereador Fábio? Talvez foi isso que faltou, por isso que está cobrando R$ 7,00. Garibaldi é R$ 1 por dia. A contrapartida para o município é 87 centavos, então quer dizer 13 centavos. Ou 83, 17 centavos, enfim, mas é muito próximo. Só para concluir, sugiro então o vereador Matheus, de repente que retira o requerimento agora, o vereador Luciano também, e esperamos para a semana que vem, para outra semana, para realmente buscar. Se nós aprovar um requerimento agora, pode-se ficar vazio, se se resolver. Obrigado, presidente, obrigado, Luciano. Presidente, por favor, a parte. Obrigada, colega Luciano. Continuando o mesmo debate que nós estávamos, eu vou dizer que nenhum de nós aqui aprovou na intenção de prejudicar um estudante ou prejudicar uma associação ou um presidente. Pelo contrário, era na intenção de favorecer toda a comunidade. O que eu senti bastante também, me perdoe a expressão, mas que um pouco foram tirados da linha de conforto, né? Toda vez que a gente mexe no bolso, mexe numa situação. Só que assim, alguma coisa não está batendo nisso tudo. Os números não batem. O que nós aprovamos com o que foi posto, com o que foi cobrado. Ou talvez os próprios presidentes, como já foi mencionado, não têm condições de fazer a gestão desse transporte universitário. Então é importante mesmo que o Executivo rever essa situação, porque pode ter essa possibilidade deles não terem condições de fazer gestão disso. O que nós não podemos é aceitar do jeito que está, porque está um valor absurdo. E quanto a entrar no mérito, se é 100%, se não é, no meu entendimento, educação é investimento. Claro que se nós pudéssemos dar 100%, maravilha. Só que assim, ó, é outro governo, nem sempre os repasses do Estado são iguais, não vão conseguir segurar sempre esse valor.
E para falar uma verdade que talvez nunca foi dita, o transporte acho que nunca foi, nem no tempo de nenhuma gestão 100% gratuito, porque sempre teve uma contrapartida. Então, enquanto tiver uma contrapartida, ele não é 100% gratuito. E se os 15% for para beneficiar o restante da população, eu acho que eu tenho certeza que seria bom. Ele só não está sendo bem administrado. E acredito que isso vai ser nos próximos dias, e concordo com o que foi proposto, de esperar uns dias para chamar pessoas para esclarecer o que ainda não entenderam. É isso. Obrigado. Colega. Vereador Everson, depois o vereador Aleph. Sim, só para complementar, eu já discordo um pouco da questão do requerimento, que eu acho que é uma boa atitude do Matheus, porque vem a clarear a situação toda. O próprio secretário pode vir aqui, semana que vem, outra semana, quando tiver as informações da reunião de amanhã, já com informações da associação, o que eles fizeram, como eles entenderam tudo isso, com as informações dos estudantes, porque eles vão repassar amanhã na reunião, obviamente, a sua opinião sobre isso. Então, eu acho bem importante o recurso que o Matheus empenhou para requerer que o secretário, alguém do município, venha até aqui para clarear toda essa situação. E vai ser bom para todos nós, que assim acaba engrandecendo o debate. O que a gente não pode deixar, Baroni, do jeito que está, concordo, porque pagar mais ou menos o que se paga de mensalidade de uma cadeira, ou melhor, um semestre de cadeira, para um semestre de transporte, é muito incompatível. Tem estudantes pagando 800, 900 reais por um semestre e R$1.000 uma cadeira. Então, se torna muito pesado no comparativo de um com o outro. Então, o que a gente precisa equilibrar essa conta. Acho que se fosse 150 reais, nem ia se importar. Se fosse 120, não tem problema. Agora, 800, 900 é muito desparelho e a gente tem que tentar equilibrar esse cálculo. Obrigado. Obrigado, Everson. Vereador Aleph. Obrigado pela palavra, Luciano. Parabéns pela promoção. Comissário de polícia. Sexta-feira foi promovido, né? Parabéns. Responsabilidade grande, né, Luciano? Eu não quero ser repetitivo, mas essa questão aqui que eu coloquei na parte anterior não foi cobrada por mim, e sim por diversos outros vereadores que passaram pela casa. Simplesmente precisa fazer um controle melhor e pagar por viagem, na minha opinião. Tem diversas formas de fazer a licitação, onde você vai pagar só por passagem, não por viagem, como acontecia. Então, ao invés do município pagar um ônibus para 15 estudantes presenciais e 20 EAD, porque estava acontecendo isso aí, Luciano, o pessoal estava pagando transporte, né, à distância, sendo que a pessoa vai umas 2 vezes por semestre, no meu caso, na Unicinos. Então, ao invés de discutir formas de cobrar a contrapartida, eu estou discutindo aqui uma forma de fazer a gestão de verdade com o dinheiro público. E veja bem, primeiro a gente precisaria definir uma forma, né, de controle. Já foi feito testes com QR Codes nos ônibus, por exemplo, onde onde havia um aplicativo e o motorista tinha um QR Code, onde que o estudante teria que fazer a conexão ali na hora, enfim, para mostrar que ele utilizou a passagem. Segundo lugar, a prefeitura não vai pagar por viagem, vai pagar por passagem. Então, no final das contas, ao invés de disponibilizar um ônibus, ela vai ter uma média de quantos alunos vão na semana mesmo, e a empresa tem que disponibilizar o ônibus. Se por acaso lotar aquele ônibus, a empresa vai ter que conseguir um outro ônibus no momento. E assim a prefeitura vai pagar apenas por passagem. Como acontece em vários lugares. Se fosse feito isso, ia economizar pelo menos 350 mil reais, como a prefeitura mesmo disse, isso se não 400 ou 500 mil reais, e não precisaria cobrar mais nada de ninguém. Não precisaria cobrar passagem, não precisaria cobrar mais contrapartida ou menos contrapartida. O debate não é nem esse. Até porque, como o senhor postulou, contrapartida tem que ser cobrada, independente do valor, né? Mas se fosse feita essa gestão, possivelmente a prefeitura teria o dinheiro sobrando para fazer esses investimentos que a gente está falando e não precisaria cobrar nada mais de ninguém. Então é simples, já vem sendo discutido há tempo e agora a gente está discutindo isso de novo. Só que na prática não está sendo feito um estudo que realmente faça gestão. Obrigado pela palavra, Luciano. Obrigado, Aleph. O tema é complexo porque a gente sabe dessas previsões que as empresas têm que ter, a participação dos alunos que teriam que se comprometer em comunicar se vão naquele dia ou não, mas enfim, são ideias, é isso que é importante. Mas outro assunto também que me chamou a atenção, um pai de um aluno me falou, no semestre passado algumas associações cobravam um valor que era quase a contrapartida, que era em questão das paradas. Mas 20, 40, 50, 60% não utilizavam essas paradas, e todos pagavam. Era outra meia
que não fazia muito sentido isso. Então tem que se rever uma série de coisas. O importante é, presidente, eu peço aqui a todos, que não sejamos mesquinhos. O Poder Executivo não é o vilão da história, como também não é o vilão as associações. Eu acho que todos têm que ter maturidade suficiente, embora são todos alunos que estão buscando a graduação, de se chegar num consenso. Agora, ficar jogando culpa exclusivamente para cima do Executivo, ou nós tentando defender o Executivo e jogar a culpa para cima da associação, também acho que não é o caminho. O debate, a conversa, nós vamos chegar na maior situação. Mas volto a repetir, presidente, não se pode abrir mão da contrapartida. Isso reverte para o bem de toda a comunidade.